Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago e eu faço parte do grupo que é composto pelo Marco Túlio e pelo Miguel. E este aqui é um curso que ensinará vocês a trabalhar com circuitos digitais na prática. E no final do projeto vocês serão capazes de montar um circuito de um semáforo com um contador decrescente e que possuirá um semáforo para o pedestre também em um cruzamento. Bom, a motivação desse projeto é que na nossa UC temos que fazer projetos de extensão. E esse projeto é voltado para alunos do ensino médio que têm interesse na área de desenvolver suas habilidades em programação e circuitos elétricos e digitais. Bom, primeiramente eu vou explicar sobre o que você será capaz de fazer no final desse curso e como que você vai aprender isso. Bom, este será um circuito de um semáforo com um sensor de presença de automóveis e que também terá um semáforo para um sinal para os pedestres que querem atravessar a rua. Bom, para isso vocês vão aprender uma lógica sobre como os sensores vão influenciar no circuito, uma lógica de como que o semáforo funciona em relação ao semáforo cruzado a ele, uma lógica de como que o display conta de 7 a 0 e também uma lógica de como o semáforo influencia no semáforo de pedestre. Bom, aqui eu vou deixar um panorama geral de como vai ser a lógica. Nós não precisamos fazer nenhum mapa de Carnot, nem coisa do tipo. Preferimos seguir pela lógica indo aos poucos, porque não é um circuito muito complexo. Então, a lógica do semáforo é a seguinte: se o semáforo está vermelho, ele vai para o verde. Se ele está no verde, ele vai para o amarelo e depois ele vai para o vermelho. Todos nós já vimos isso milhares de vezes, mas talvez a gente não tenhamos prestado atenção em como isso funciona. Então é interessante a gente deixar isso bem detalhado, porque é muito importante para quando a gente começar a encontrar erros nos nossos circuitos e tiver que consertá-los. Então é bom deixar isso gravado. E o nosso contador ele é um contador de 16 tempos. Então, no caso, ele conta de 0 a 15. Então a gente separou aqui para que o circuito fique 8 tempos no vermelho, um tempo no amarelo e 7 tempos no verde. Bom, separando os semáforos, vou dar um zoom aqui. Separando os semáforos, eu tenho aqui o sinal vermelho, o sinal verde e o amarelo. Verde, amarelo, vermelho. O 2 representa o semáforo e o 1 representa qual é o semáforo que a gente está falando. Então, do tempo 0 ao 8, o semáforo 1 vai estar vermelho. Logo, do tempo 0 ao 7, o semáforo 2 vai estar verde. E do 7 ao 8 ele vai estar amarelo. Do 8 para o 9 em diante, o semáforo 2 vai ficar vermelho. Do 8 para o 9 até o 15. Em contrapartida, do 8 ao 14, o semáforo 1 vai estar verde e o semáforo amarelo vai estar. E o semáforo 1 vai ficar amarelo do instante 14 ao instante 15. A gente pode observar isso melhor nessa tabela aqui embaixo, onde os números de cima, esses números aqui, representam os tempos que a gente está falando, e esse S1 e S2 representam o semáforo 1 e o semáforo 2. Logo, por exemplo, no tempo 1 até o tempo 7, o semáforo 1 é vermelho, como está dito aqui. No tempo 8 até o tempo 14, o semáforo 2, o semáforo 1 vai ser verde, como a gente está vendo aqui. E do tempo 14 até o tempo 15, o semáforo 1 é amarelo. E para o semáforo verde? A mesma coisa, a mesma análise, do tempo 0 até o tempo 6, 7, que é antes do 7, o semáforo verde o semáforo 2 é verde. Do tempo 7 até o tempo 8, o semáforo 2 é amarelo. E no restante ele vai ser vermelho. E essa lógica tem que ser respeitada. Posteriormente no curso vocês vão entender como que essa lógica é feita e o raciocínio que tem por trás dela. A gente
vai entender que a gente vai mexer um pouco na frequência do clock para que isso seja possível, porque a gente monta um clock de 8 tempos, de 0 a 7, mas a gente calcula a 16 porque a gente reduz o clock. O Marco vai explicar isso posteriormente. E vamos continuando então com o curso. Outra lógica que vai ter, que é muito importante, que o Miguel vai explicar também, é a lógica do sensor. O sensor ele vai ser ativado. Se o sensor A foi ativado e o sensor B não for ativado, então esse semáforo vai abrir. Porque não faz sentido, se não tem nenhum carro aqui, esse semáforo está aberto. Então, se só tem carro aqui na rua A, o semáforo A vai ser aberto. A gente pode seguir nesse raciocínio e montar uma tabela da verdade, que a gente diz que um semáforo ele é normal quando ele respeita esses tempos, e a gente diz vermelho quando ele é só vermelho e verde quando ele é só verde. Então, por exemplo, se tem sensor na rua, se não tem carro nem na rua A e nem na rua B, então o semáforo vai ser normal em ambos. Se tem carro só na rua A, e não tem carro na rua B, então na A ele vai estar verde e na B ele vai estar vermelho. Se tem carro nas duas ruas, ele também vai estar normal, igual quando não tem carro. Se tem carro só na rua B, então ele vai estar verde só na rua B e na rua A ele vai estar vermelho. Então é uma lógica bem simples, não é necessário realizar mapas de calor, então vocês que não têm conhecimento podem ficar tranquilos. E não fiquem perdidos, porque a gente vai deixar alguns pré-requisitos, algumas videoaulas dos nossos professores, de alguns conteúdos que a gente exige que vocês saibam para poder entender completamente o nosso projeto. E o projeto que vocês também vão poder executar. Então, se joguem no projeto, não tenham medo e vocês vão aprender bastante. É isso.